Meu amigo, é o seguinte, o sujeito pega a esposa em um ato de adultério, traição. Uma das coisas mais terríveis para qualquer homem, uma das maiores dores que um homem pode sofrer, penso eu, né? Nunca fui traído, até onde eu sei, né? Mas dizem por aí que o corno é sempre o último a saber. Enfim, mas não bastasse isso, o sujeito pega e ainda publica isso nas redes sociais para que todos vejam a sua vergonha e a sua desonra. É claro que a atitude da mulher é uma atitude extremamente desprezível, abjeta. Ela violou um dos 10 mandamentos, que é não adulterar. É algo desprezível. Mas vocês vão me dizer que realmente o comportamento do homem monogâmico não é nem um pouco afetado? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Ao longo dos anos, vocês sabem que eu tenho feito críticas ferrenhas a isso que eu chamo de monogamia compulsória. Ou seja, o homem é obrigado por uma lei estatal a só poder ter uma única esposa, não pode ter mais nenhuma. Não interessa se isso é algo natural, antinatural, enfim. Isso é monogamia compulsória. E sim, isso é um fenômeno muito mais comum entre nós ocidentais, dentro disso que a gente poderia chamar de civilização cristã, do que em países orientais, onde a masculinidade ainda é muito mais raiz, é muito mais fiel àquilo que realmente espera-se de um homem. Portanto, essas críticas que eu tenho feito ao longo dos anos, entendam, homens, elas têm fundamento. Você que se diz um homem realmente desperto, que tem consciência dessa sociedade misândrica, das leis absurdas que têm sido feitas contra os homens, etc, etc. Mas, meu amigo, se você ainda não parou para questionar minimamente a monogamia compulsória, você é um cara que ainda não entendeu nada. A monogamia compulsória presta-se exclusivamente para te desmasculinizar, masculinizar a mulher, te feminilizar a ponto de você, por exemplo, expor uma traição da qual você foi vítima publicamente, e serve para concentrar poder nas mãos do Estado, meu filho. É isso que você tem que entender. O Estado concentra poder sempre que está em uma civilização, em uma cultura onde a monogamia é compulsória. Foi o que aconteceu na Grécia e foi o que aconteceu com Roma, que ao menos oficialmente eram civilizações monogâmicas. As escrituras vêm de uma outra tradição, portanto, o cristianismo, se realmente fosse uma religião que fosse fiel às escrituras, jamais poderia adotar como um padrão civilizacional a monogamia compulsória. Quando você abarca a Bíblia como um todo, você percebe que a estrutura é bem diferente. E é exatamente isso que eu tenho chamado e compartilhado com os senhores já há algum tempo de patriarcado messiânico. O que é o patriarcado messiânico? É um projeto de família, é um projeto de masculinidade e de feminilidade pautado nas escrituras, de acordo com aquilo que elas apresentam na sua essência, e não com essa herança pagã greco-romana que a civilização cristã introduziu e introjetou dentro dos seus valores. Qual que é o resultado disso? É que, por exemplo, o feminismo só poderia ter surgido dentro de uma civilização como a nossa, onde essa ideia delirante de igualitarismo surge da monogamia compulsória, porque a monogamia compulsória, em sua essência, ela já é igualitária. Hoje pela manhã, eu recebi em um grupo de WhatsApp do qual eu faço parte, onde se discute muito poliginia, se faz muitas críticas à monogamia compulsória. Aliás, se você quiser fazer parte desse grupo, mande lá uma mensagem para o Fábio, do canal As Portas da Cidade. Dê o seu telefone que ele vai te colocar nesse grupo. É um grupo onde tem muitas pessoas inteligentes. Enfim, nós já estamos discutindo isso há muito tempo. Enfim, eu estava em um desses grupos e recebi então lá o link de uma reportagem que falava sobre uma influencer cristã com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e que teria então sido pega em um ato de adultério pelo seu esposo. É óbvio que a atitude dela é hipócrita, porque, enfim, ela supostamente no perfil dela, e aqui no canal também do YouTube que ela tem, com mais de 120 mil inscritos, parece que é algo assim, ela compartilhava questões de casamento, né, sobre a perspectiva cristã, valores cristãos, como uma mulher cristã deveria se vestir. Enfim, de fato, lá no vídeo você vê que ela estava vestida igual uma assembleiana, que se ela realmente estava em adultério, ela é uma puta de uma hipócrita, né, sem querer fazer trocadilho nenhum aqui. Por quê? Como é que você pode se dizer cristã e é pega em um ato de adultério? A mulher tem que entender o seguinte: enquanto ela estiver vinculada a um homem, qualquer envolvimento que ela tiver com outro é adultério e ponto final, acabou, isso é indiscutível. E fica aqui aquele alerta que já se tornou assim uma crítica
comum hoje em dia, todo mundo faz, mas é sempre bom lembrar. Nunca acredite, meu amigo, em tudo que você vê em redes sociais. Muitas vezes aquilo ali é só uma fachada. A pessoa não vive nada daquilo, mas como ela já depende, inclusive financeiramente daquilo, ela mantém uma espécie de retrato de Dorian Gray às avessas. No romance do Oscar Wilde, o retrato ia se degenerando, enquanto Dorian Gray, que era o retratado, permanecia com a vida dele intacta, né? Não envelhecia, não aparecia uma ruga sequer, ele podia ser a pessoa mais torpe e cruel do mundo, não acontecia nada. Com as redes sociais é o contrário, tem muita gente que mantém as suas redes sociais intactas, como se fossem as pessoas mais iluminadas do mundo, quando na verdade a vida delas é uma contradição completa com aquilo, então fica esse alerta aí. Enfim, a atitude dela é uma atitude reprovável, mas já é fruto novamente do quê? Dessa monogamia compulsória também. Porque as mulheres começam a ter essa mentalidade igualitária, a hipergamia dispara, eu já falei 1 milhão de vezes aqui. E o Afonso lá do canal também, Casamento de Verdade, que é outro canal que eu recomendo que vocês se inscrevam lá, ele vive falando isso também. Se você estiver em uma sociedade, meu amigo, poligínica, a hipergamia das mulheres já é naturalmente limitada. Agora, quando você está numa sociedade monogâmica, onde o homem só pode ter uma mulher, é óbvio que a hipergamia vai disparar. Agora, o que causa espécie é a atitude do cara, meu amigo. Como é que o homem tem coragem de publicar a própria vergonha, a própria desonra dessa forma? Meu amigo, se fosse um homem com brio, com o mínimo de masculinidade ali, o que ele faria? Ele simplesmente encerraria aquele relacionamento, arranjaria uma outra, meu amigo, e seguiria a sua vida. Agora veja o nível de perturbação do sujeito. Ele vai lá e tem um prazer mórbido de publicar o próprio chifre nas redes sociais. Mas o que está acontecendo? É a mentalidade monogâmica. Vocês acham que isso não tem nenhuma influência? Mas um homem monogâmico é um homem que vai dando chilique. É um homem que começa a ter essas crisezinhas. Homens, abram os seus olhos. A monogamia compulsória é uma fraude à sua masculinidade. Ah, Duarte, mas eu já estou em um relacionamento, como é que eu vou conversar isso com a minha mulher? Meu amigo, converse. Chegue para ela e diga o seguinte, olha, eu realmente acho que essa questão de monogamia compulsória é um erro. Pode até ser que eu não queira arranjar uma outra mulher, mas que obrigar um homem a ter uma única esposa por uma imposição estatal, que isso é algo completamente contrário a uma masculinidade saudável, eu também acho que é. Por que é que tem que ser assim? Eu sempre falo aqui no canal, eu não tenho nada contra um homem que voluntariamente adota esse padrão de comportamento, esse tipo de relacionamento. Agora, você ser compungido a isso, você ser, na verdade, constrangido a isso por uma questão legal, ou mesmo por uma imposição das mulheres com quem você for se relacionar, me desculpa, tem algo extremamente errado aqui, e eu posso te garantir o seguinte, um homem que realmente tem ali o seu brio e a sua dignidade, ele jamais vai dar um chilique, por exemplo, como esse aí que o cara deu, de ir lá e filmar, e expor a mulher dele. As cristãs, né, por exemplo, aí, vêm aqui e me criticam, porque isso é um absurdo, porque a Bíblia defende a monogamia, ou seja, as pessoas nunca nem leram as escrituras, porque qualquer pessoa que lê as escrituras minimamente ali, sem essas lentes ocidentais, vai entender que as escrituras nunca defenderam esse padrão monogâmico compulsório, meu amigo. Pelo contrário, sempre defenderam ali uma estrutura familiar onde o homem tinha uma responsabilidade, onde a mulher tinha uma responsabilidade, onde os filhos eram criados ali em uma família com valores bem fixados, e não essa confusão pós-moderna, né, que o nosso Código Civil muitas vezes traz, de que as decisões têm que ser tomadas por homem e mulher, porque aí você enfraquece as famílias, você enfraquecendo o homem, você enfraquece a família. Enfraquecendo a família, você cria indivíduos que não vão ter um vínculo ali entre eles. Então é mais fácil você ter um Estado o quê? Totalitário, um Estado que controle todo mundo, e a gente sabe que desde o início, meu amigo, desde a queda do homem ali no Éden, esse tem sido o objetivo da serpente, e em algum momento isso vai acontecer, em breve isso vai acontecer. Por isso que eu quero começar a gravar 2 vídeos aqui no canal, os vídeos de segunda-feira, embora esse aqui esteja sendo subido na terça, e os vídeos de quinta-feira, nos quais eu vou falar sobre questões ligadas à economia, à política, enfim, tudo isso dentro de uma perspectiva escriturística, escatológica, dentro dessa linha do que eu tenho chamado de patriarcado messiânico. As pessoas precisam abrir os seus olhos. Vocês precisam entender que a monogamia compulsória vai diluindo a família até um ponto que você cria uma espécie de orgia coletiva, que é para onde a gente está caminhando, onde ninguém é mais de ninguém, e aí você então cria pessoas que são completamente sem vínculos, pessoas que são facilmente controláveis. Agora, quando você está numa civilização, meu amigo, numa cultura poligínica, onde o homem de fato pode exercer esse modelo de família, caso exista uma necessidade ou uma possibilidade, você tem famílias fortes, você tem homens e mulheres que realmente cuidam um do outro de acordo com aquilo que as escrituras dizem que é o correto. Então o Estado perde poder nesse contexto. É por isso que o Estado proíbe. Onde quer que a influência ocidental tenha chegado, inclusive no Oriente, você vê uma proibição
progressiva da poliginia, porque é óbvio, se você está no estado que você quer controlar poder, você tem que tirar o poder de algum lugar. E de onde é que você vai tirar? Claro, dos homens que estão ali dentro de um modelo mais patriarcal. E é como eu sempre digo, as feministas aqui entre nós, elas dizem, o patriarcado. É ridículo falar de patriarcado, meu amigo, em um modelo de monogamia compulsória. Não existe patriarcado em um modelo de monogamia compulsória. Isso tudo não passa de um espantalho que esse discurso feminista, que, repito, só surgiu entre nós ocidentais por conta da monogamia compulsória, enfim, esse discurso tem se valido desse espantalho para fazer com que os homens, então, se tornem cada vez mais femininos e cada vez mais desconstruídos. Portanto, meu amigo, você que realmente entende o que eu digo, isso faz sentido para você, comece a pensar sobre essas coisas, porque eu tenho certeza que você vai ver o quanto você vai desenvolver uma masculinidade muito mais autêntica e não vai sair por aí dando chilique, querendo gravar eventualmente uma traição da qual você sofreu e publicá-la nas redes sociais. Pelo contrário, você vai agir como um homem com dignidade, com brio. Você vai simplesmente dispensar essa mulher, não vai querer mais nada com ela porque ela não foi digna o suficiente de estar ao seu lado e vai seguir a sua vida. Mas nada de ficar dando chilique aí, né? Esse comportamento patético que muitos homens têm tido um prazer mórbido de expor ultimamente. Como eu sempre falo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.